Quando você vai fazer um aplicativo utilizando uma fonte de dados que não é um banco de dados relacional, como por exemplo o SharePoint. O SharePoint ele não é um banco de dados, muito menos um banco de dados relacional. Isso significa que para você ter a sua aplicação funcionando, que os dados estejam conversando, você precisa forçar o relacionamento entre esses dados. E aí nós vamos utilizar uma chave primária e uma chave estrangeira, e dentro do Power Apps nós vamos utilizar a função lookup ou talvez até um filter para fazer esse relacionamento das informações. Se você ainda não domina sobre relacionamento de dados, você precisa pausar esse vídeo e assistir essas 4 aulas, que eu vou deixar o link aqui em algum lugar deste vídeo. Beleza? Agora, se você já entende, já sabe o que eu estou te falando, sabe que no Power Apps é a lookup, no Excel é o PROC-V, ou até lookup se você está com ele na versão English, né? Agora, no Power Automate é diferente. Não existe a função lookup, não existe a função PROC-V dentro do Power Automate. E é exatamente isso que nós vamos abordar neste vídeo. Só que eu preciso te alertar o seguinte, a técnica que nós vamos aprender neste vídeo de agora, ela é uma técnica fácil de executar, fácil de criar o fluxo, mas ela não é a técnica mais performática. Ela, dependendo do seu cenário, vai demorar, porque nós precisamos aplicar uma técnica aqui de para cada item fazer alguma coisa. Isso você vai ver agora no vídeo. No final deste vídeo, eu vou te mostrar um comparativo entre a técnica 1 e a técnica 2. Vou te mostrar como a técnica 2 ela é extremamente mais performática. Beleza? Então assista este vídeo até o final. Bora lá! O nosso cenário vai ser este aqui. Nós temos uma tabela com um catálogo de fornecedores. Eu tenho o ID do fornecedor, que é a nossa chave primária. Eu tenho o nome do fornecedor, o e-mail, cidade, telefone, várias informações. E aqui é uma outra coluna chamada código do fornecedor, que é como se eu não tivesse aqui a coluna ID. Não estou trabalhando com SharePoint ou os dados vieram de um outro local. Então, a coluna ID é a chave primária e a coluna código fornecedor também é uma chave primária, só para a gente ter um segundo exemplo. A gente não vai ter isso na prática, não teremos 2 chaves primárias, tá? É só para a gente simular aqui 2 exemplos. Muito bem. E nós temos uma tabela de contratos, que aí é uma tabela infinita aqui, né, de itens, porque sempre vão ter novos contratos na sua empresa. E aí nós temos qual tipo de informação? Eu tenho o nome do contrato, o valor do contrato, início, término e tudo mais. E eu tenho uma coluna trazendo o ID do fornecedor, que é o responsável por este contrato. Então esta chave aqui, ó, é a chave estrangeira. Este número 1 representa o fornecedor, por exemplo, o fornecedor ABC. Este é o conceito básico de relacionamento de dados. Tá bom? No Power Apps, né, o cenário é muito simples, né? Nós temos a nossa base de fornecedores, trazendo o ID do fornecedor, o nome, o e-mail e quais outras informações eu quiser. Nós temos a nossa lista de contratos, eu tenho o nome do contrato, ID do contrato, e se eu quiser colocar aqui quem que é o fornecedor desse contrato, a única informação que eu tenho salva nessa tabela aqui é o próprio ID, né? Então eu tenho o ID do fornecedor. Mas o usuário ele quer ver o quê? O nome. Então ele faz o quê? Ele faz um lookup. Faço um lookup aqui na tabela de fornecedores, eu procuro lá o ID do fornecedor, encontro ele. Quando essa condição for verdadeira, ele vai encontrar e vai trazer o nome do fornecedor. Pronto, nós temos aqui o nosso relacionamento forçado, né, com chave primária, chave estrangeira, utilizando a função lookup. Só que no Power Automate é diferente. E é isso que nós vamos fazer, né? Então, como que a gente traz este mesmo cenário aqui, ó? Nós vamos começar com um exemplo simples, onde eu vou colocar aqui um valor de entrada de número. Eu poderia fazer a partir do Power Automate, só que só para facilitar, eu vou fazer tudo eu poderia fazer isso tudo dentro do Power Apps, chamando o Power Automate, só que para facilitar nós vamos ficar só no Power Automate. Então aqui, ó, vai ser a minha variável. Ou melhor, deixa eu ver aqui. Eu vou deletar aqui. Eu vou até criar um compor aqui. Vou criar um compor. Vamos fazer com compor sendo uma nossa variável. Vou colocar aqui ID do contrato. Essa aqui vai ser a minha variável. Show de bola. Então, ó, eu quero enviar um e-mail, enviar e-mail para um fornecedor, para falar assim, ó, o contrato é esse aqui, as informações são essas aqui, tá bom? Então, para enviar um e-mail, o que eu vou precisar obter aqui? Eu vou obter o item do contrato, concorda? Item do contrato. Então, eu vou utilizar uma açãozinha aqui, ó, obter item, não itens, obter item. Cadê você aqui? Dá para baixo, obter item. Qual o item que eu vou obter? A minha lista de contratos, que está no meu site da aula PROC-V, lista de contrato.
Qual que é o ID do contrato? É aquele que eu digitar aqui. Então eu vou digitar aqui, vou clicar aqui, ó, o valor que eu digitar aqui. Imagina que isso aqui vai vir do Power Apps, tá bom? Imagina que eu tenho um botãozinho aqui, ó. Eu quero enviar um e-mail para o fulano aqui. Pimba, apertei aqui, é como se estivesse salvando essa informação aqui. Isso, muito simples, né? Beleza. Se você ainda não tem conhecimento disso aqui, eu vou ver se eu deixo uma aula de referência aqui para você colocar aqui o gatilho do Power Apps. Isso é muito simples. Muito bem. Coloquei aqui um contrato, por exemplo, o contrato 2, ele vai executar o item, e aí eu preciso mandar para o fornecedor específico deste contrato. Só que nesse caso eu não tenho. Por quê? Aqui eu só tenho o ID do fornecedor. Então, na sequência, eu chamo um outro obter item, SharePoint obter item, para baixo, obter item, onde eu vou obter, ó, até já é importante você ir renomeando, né? Obtendo fornecedor. E aqui obtendo contrato. Esse fornecedor está na mesma tabela, no mesmo site, né? Aula para que ver, na tabela fornecedores. Qual que é o ID do fornecedor que eu quero? Ué, é o ID do fornecedor que está no contrato que eu acabei de obter, certo? Então eu vou ter que dizer aqui, ó, o ID do fornecedor. Tá aqui. Você viu que ele não apareceu? Olha só, ele não apareceu aqui. Se você digitar, ele aparece. Obtendo contrato, pimba, esse carinha aqui. Ó. Se ele não aparecer, você vai fazer o seguinte, você vai colocar um compor, vai renomear, que isso aqui é o ID do contrato. Opa, renomear aqui, né? ID do fornecedor, desculpa. E aí você vai buscar aqui, ó, aí ele aparece com mais facilidade. Ó. Aí você vai buscar aqui o ID do fornecedor. E aqui você coloca o compor. Tá, então você vai mirar aqui e vai colocar o seu número aqui. Dá mesmo, tá bom? Beleza. Neste momento eu obtive o contrato, estou com as informações do fornecedor que é deste contrato, e aqui eu já estou com as informações relacionadas, né? Ao enviar um e-mail, para quem que é este e-mail? Só clicar aqui, ó, adicionar conteúdo dinâmico, eu coloco o e-mail do fornecedor, que é a saída deste carinha aqui, ó. É o e-mail do fornecedor, assunto, informações, contrato, aí eu posso colocar aqui ID, aí eu coloco o ID do contrato aqui, que não é o ID do fornecedor, é o ID do contrato, ó, ID do contrato. Olá, olha lá, nome do fornecedor. Seguem informações, blá 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 blá. Aí você vai colocar as informações que você quer neste e-mail. Fácil, né? Muito simples. Agora, e se o ID do fornecedor, ele não está salvo, não é o ID do SharePoint. Se esse ID aqui, ó, esse número 1, 2, 3, 4, 5, ele é uma coluna de número da sua tabela, não é o ID do SharePoint, beleza? Por quê? Porque em que cenário que isso aconteceria? Se você tem esses dados aqui, ó, vindos lá de um ERP, então você não vai utilizar como chave primária o ID do SharePoint, você vai utilizar o código do seu ERP, por exemplo, o ID lá do seu ERP. Então, aqui estão iguais, tá 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, mas é só um exemplo. Como que a gente faria? Aí a gente já vai para um exemplo 2, que é um pouquinho mais, não é mais difícil, ele é diferente, ele é um pouquinho mais complexo que isso aqui. Por quê? Porque aqui na ação de obter item, a única forma de eu obter um item é através do ID. Então, ó, essa tabela aqui, ó, fornecedores, que seria esta aqui, eu só consigo obter um item a partir do ID, utilizando a ação obter item. Caso a coluna seja outra, eu vou para um outro cenário. Então, aqui eu vou apagar essas informações. Eu vou apagar aqui, nós vamos para o segundo cenário, que é o seguinte. Eu vou chamar uma ação aqui, ó, SharePoint, obter itens. Eu vou obter itens, beleza? Ah, Daniel, mas é só um item, é só um fornecedor. Mas é aqui com essa ação que eu consigo filtrar o fornecedor específico a partir de qualquer chave, tá? Então aqui eu vou utilizar mesmo relacionamento, né? A aula PROC-V, o site, a lista, fornecedores, isso aí. E aí, ó, aqui eu vou habilitar esse carinha e vou usar aqui, ó, consulta de filtro. E aqui eu vou fazer o filtro. Qual que é o meu critério de filtro? Eu quero que, quando o código do fornecedor, que é essa coluna aqui, ó, for igual, tá? Equal, em inglês, equal, igual ao quê? Aí eu coloco aspas simples aqui, e aí eu coloco o ID do fornecedor. O que vai acontecer neste cara aqui, ó? Isso aqui vai retornar vários itens. Daniel, mas se ele colocar o item 3,
né, o ID, vamos pegar aqui, ó, esse contrato de suporte C aqui, ó, ele só tem um, é o ID3, beleza, o fornecedor 3. Então ele vai vir aqui, vai procurar o ID3 e ele vai achar. Ele só vai encontrar um, ele não vai encontrar vários. Mas esta ação, ela entende que aqui podem sair vários registros. Porque se eu tivesse feito um filtro nessa tabela aqui, por exemplo, para filtrar o ID3, você concorda que aqui teriam vários itens? Ele não tem a capacidade de entender o resultado das consultas, mas ele sabe que pode ser um ou mais. Então, o que vai acontecer aqui, ó, nesta ação? Se eu colocar que eu quero enviar um e-mail para este filtro aqui, ó, vou clicar em adicionar aqui, vou selecionar e-mail, olha só, pimba, ele criou um aplicar a cada. Por quê? Ele entende que deste obter itens serão vários itens, então ele vai enviar um e-mail para cada item que ele encontrar, tá bom? Não é isso que a gente quer. Por quê? Aqui só vai encontrar um fornecedor. Então eu vou apagar esse cara aqui, vou voltar ele aqui em cima, vou apagar esse aplicar a cada. Como que eu faço para ele trazer somente um registro, visto que eu sei que é só um registro? Muito simples. Aqui, ó, você pode colocar dentro de um compor, você pode colocar individual. Eu vou colocar individual. Ao invés, olha só, hein? Ao invés de selecionar já o e-mail fornecedor, eu vou colocar expressão e vou escrever aqui, ó, first, primeiro. Eu quero só o primeiro item. Da onde? Daí eu clico aqui em conteúdo dinâmico, aqui, ó, da saída do obter itens, né? Que é esse carinha aqui, ó. Então eu quero a lista de itens, beleza? Encontrei o primeiro. Aí ele vai trazer o registro inteiro. Eu adiciono aqui, ó, uma propriedade. Eu quero a coluna e-mail do fornecedor, tá bom? Algumas pessoas colocam ponto de interrogação. Eu vou trazer aqui uma dica de ouro para vocês, hein? Este ponto de interrogação, ele é nada mais, nada menos para evitar que o seu fluxo dê erro caso esta coluna não exista, tá bom? Então, neste caso, a gente sabe que ela existe. Então, o nosso JSON, que é o retorno desses caras aqui, que é um JSON, nunca vai não ter essa coluna, sempre vai ter essa coluna. Então não tem problema eu não colocar o ponto de interrogação. Agora, se o teu JSON hora tem essa coluna, hora não tem, então você precisa fazer isso aqui, ó. E aí o seu fluxo não vai dar erro, neste caso. Tá bom? Então eu peguei o registro inteiro, né? Peguei o primeiro item, ó, ponto de atenção aqui, ó. Abriu aqui, eu vou trazer o item inteiro e fecho o parênteses, linha inteira. Aí eu vou pegar a seção aqui, ó, a propriedade e-mail do fornecedor. E aí sim, clico OK. Beleza. Então trouxe aqui o registro. Agora, vou dar um Ctrl A, Ctrl C. Eu posso vir aqui, ó. Olá, como é que eu vou pegar o nome do fornecedor? Mesma coisa, expressão. Só que aqui ao invés do e-mail, nome do fornecedor. Tá vendo? Então, opa. Tem hora que, cara, você faz isso e ele não vai. Não tem porquê não. Ah, não, desculpa. Eu que dei um Ctrl A, Ctrl C. Ó, tá vendo que ele copiou com a chave? Paga a chave, paga o arroba ali, ó. Paga o arroba, paga a chave. Show de bola. Ok, foi. Olá, fulano, segue informações, blá, blá, blá. E show de bola. Então nós fizemos aqui o segundo exemplo. Primeiro foi obtendo o item direto através do ID. Agora obtendo itens quando não é o ID, né, uma outra coluna, e você pega só o primeiro registro. Beleza. Agora nós vamos subir a régua, nós vamos para um outro cenário onde serão vários registros. Eu quero um relatório de todos esses carinhas aqui, ó, de todos esses contratos, que inclusive... tem o filtro, falei, ué, mas são 2015 registros aqui? É que tá filtrado, cara. Eu quero um relatório com os contratos do fornecedor tal. Ou então todos os contratos, ou só aqueles do valor X aqui, eu quero trazer o nome dele. Então agora a gente vai subir a régua. Bora lá. O meu cenário vai ser o seguinte, eu vou ter um fluxo de recorrência, uma vez por dia, ele vai vir aqui, ó, vai obter todos os contratos, SharePoint, obter itens, eu vou obter os contratos, eu vou renomear aqui, ó, obtendo contratos, não é mais contrato, são vários contratos, do meu site Aula ProQV, da minha lista contratos, e aqui, só para a gente não pegar todos, tá, os 2015, porque senão vai demorar um tanto, eu vou deixar habilitado aqui sem paginação, ele vai trazer apenas os 100 primeiros, isso é uma coisa nativa do SharePoint aqui, do conector de SharePoint no Power Automate. Ele vai trazer somente os 100 primeiros. Se eu quiser que traga todos, eu tenho que clicar aqui em ativar. Eu posso ir até 5.000 aqui, sem licença premium, e 100.000 com licença premium, tá? Vou deixar desativado, ele vai trazer os 100 primeiros aqui. Beleza, ele vai obter os 100 primeiros contratos, e se eu obter os 100 contratos, o que ele vai me trazer? Só o ID do fornecedor. Eu quero ter um relatório trazendo o nome do fornecedor. Como que eu vou fazer isso? Olha só.
eu venho aqui, eu vou ter que criar uma variável. Esse é um método que não tem muito desempenho, tá bom? Esse é um método que não tem desempenho, que é fácil de fazer e vai te atender em muitos cenários. Mas se você quiser subir a régua, espera lá, hein? Acrescentar a variável, inicializar uma variável. Vou criar uma variável aqui, ó. Eu vou chamar essa variável de var tabela. Vai ser a minha tabelinha. E eu gosto de renomear esse controlezinho aqui, ó. Renomear, iniciar variável var tabela. Ela é do tipo matriz. O que é matriz? Array, tabela. Tá? Um conjunto de dados aqui. São várias linhas, né? Beleza, eu vou jogar aqui para cima, só para ter a estrutura correta. Nasci ela, estou obtendo contratos. E aqui agora, ó, eu vou aplicar a cada. Ctrl, aplicar a cada. Por quê? Eu vou ter que fazer uma operação aqui para cada item do meu contrato. Eu vou filtrar esse item, eu pego esse item, miro lá na tabela de fornecedores e vou encontrar quem que é o fornecedor de cada contrato. E eu vou acrescentando na minha tabelinha. E no final eu tenho a minha tabela montada. Tá? Então, ó, aplicar a cada, eu quero aplicar a cada em quê? Na minha tabela de contratos. Então eu venho aqui em lista de itens de contratos. Aí, a primeira coisa que eu faço aqui, ó, é obter quem que é o meu fornecedor. Então eu venho aqui embaixo, obter item. Para cada contrato é um fornecedor. Então, ó, cliquei aqui, o meu site rola para aqui ver, minha lista fornecedores. Beleza. Qual que é o ID que eu quero trazer aqui? Ó? É o ID do fornecedor. Ó. Se fosse o código do fornecedor, aí eu ia usar essa mesma técnica que a gente fez aqui agora. Ao invés de usar obter item, eu ia usar obter itens e ia pegar o primeiro item. Dá na mesma. ID do fornecedor. Então, ó, para cada contrato ele vai rodar e vai encontrar o fornecedor dele aqui. Na sequência, eu venho com uma ação variável aqui de acrescentar a variável de matriz. Lá fora eu criei a variável, eu inicializei ela e aqui dentro eu vou acrescentar. Eu não consigo criar uma variável dentro de um aplicar a cada, dentro de um looping, tá bom? Então eu vou acrescentar a variável de matriz. Qual variável? A var tabela. Aqui agora eu vou montar o meu JSON. Então olha só como é que a gente monta um JSON. Chave, abri e fechei, tá vendo? Aí eu vou querer o que nessa tabelinha? Eu quero, por exemplo, abre sempre aspas duplas aqui, ó. Eu quero o nome do contrato. 2 pontos. Abre chave dupla aqui de novo. O ID aqui do obtendo contratos, certo? Então vem aqui para baixo, ó, ID do obtendo contratos. Ele já está dentro do looping. Então para cada contrato ele vai obter. Beleza, vírgula. Eu quero o nome do fornecedor. Olha aí. Coloca aspas duplas e eu vou escrever aqui nome do fornecedor e ele vai pegar a partir deste obter item. Beleza. E aí você vai colocar qualquer outra informação, né? Valor do contrato. Valor do contrato. Vou deixar aqui valor do contrato. Show de bola. Você vai montar o seu JSON. Então para cada um ele vai montar esse carinha. Aí no final, depois do looping, eu posso vir aqui, ó, criar um compor. Ou melhor, eu vou criar aqui uma tabelinha HTML, que vai ficar mais fácil da gente visualizar. Operação de dados, criar tabela HTML com o resultado da minha variável. Tá aí. E aí eu posso montar um relatório, eu posso enviar no e-mail, posso montar um arquivo de Excel, aqui eu posso fazer um monte de coisa, né? Isso aqui é bem simples, eu montei. Olha só que interessante agora, vou clicar em salvar, vou apertar para testar manualmente, né? Primeira vez que eu vou executar esse fluxo. Ele vai criar as instâncias aqui. E pronto, rodou o fluxo aqui, ele demorou 44 segundos aproximadamente. Eu vou olhar aqui, ó. Para cada item, então, para cada contrato, ele entendeu quem que é o fornecedor e ele foi acrescentando. Então, ó, lembra que a gente rodou 100 contratos, né? Dos 2015. O primeiro, ele adicionou aqui, opa, nome do contrato 1. Eu coloquei o ID. Pera aí, deixa eu arrumar isso aí, né? Vamos executar de novo isso aí. Aplicar a cada. Eu coloquei o ID. Não, eu errei. Aqui é o nome do contrato. Contrato. Pera aí, testar de novo. Aí, agora sim, vamos ver. Aplicar a cada. Então, ele acrescentou aqui a variável. Aí sim, ó. O nome do contrato, o nome do fornecedor e o valor do contrato. E no final, ó, nós temos o nosso resultado aqui, ó, que é a nossa tabelinha, que eu posso jogar isso aqui num relatório e tudo mais. Tá vendo? Então, ó, nós acabamos de fazer como se fosse um lookup aqui, mas nós relacionamos através de cada item. E por que eu falei que esse método não é performático? Porque, ó, para cada contrato, ele vai
capturar lá o fornecedor e vai incrementar nesse array, nessa tabelinha aqui que nós criamos. Por isso que não é performático. Hoje nós estamos com 100 registros. Agora eu vou abrir aqui, ó, para ele executar para todos os registros que eu tenho. Opa, aqui em obter contratos. Vou habilitar a paginação, vou colocar aqui 5.000. Eu sei que eu tenho 2015, né? E a gente vai ver quanto tempo vai demorar agora. Enquanto o fluxo está rodando, deixa eu fazer um convite especial para você. Se você tem interesse, quer aprofundar o seu conhecimento em Power Apps, ou sabe de alguém que queira, que precisa, é só você clicar no link aqui embaixo. Eu tenho um mini curso 100% gratuito de Power Apps, beleza? Não perde essa oportunidade, o link está aí embaixo. Agora sim, fluxo finalizado, e olha só. 14 minutos somente aqui na ação aqui de aplicar a cada. Ou seja, demorou 14 minutos, né, alguns segundos aqui, para a gente finalizar esse fluxo. E eu falei que ele era muito menos performático, né? Então, ó, nós rodamos o aplicar cada para 2015 itens, que são todos os meus contratos. Para cada contrato, ele obteve o item do contrato, acrescentou na variável de matriz, ó. No item 1 ele acrescentou esses 3 registros, no item 2 ele acrescentou esses 3 registros, não, essas 3 colunas, é um registro só, e ele montou a tabelinha aqui HTML, para a gente representar aqui todos os contratos, ó, tá vendo? Trouxe o nome do contrato e o nome do fornecedor. E foi, tudo certo. Só que 15 minutos aqui, quase, né? Então este é o método 1, o método com menos performance. E eu falei para vocês que existia um método 2, uma técnica diferente, muito mais performática. Olha só o resultado desta técnica 2, ó, chamei de modelo 3 Performance. Olha só isso aqui. São os mesmos 31 segundos para obter aqui os contratos, tá vendo? Ele obteve aqui os contratos também em 31 segundos, e aqui está toda a mágica. E olha só, ao criar a tabela, ó, da mesma forma, ele criou aqui todos os meus registros. Olha o tanto de registro, ó, o número do contrato, o nome do fornecedor e o valor. Coloquei as mesmas colunas, tem todos os mesmos registros. Olha só. Você tá vendo? Eu falei que ele era muito mais performático, certo? Simplesmente 14 minutos a menos, ou seja, ele foi totalmente mais performático nessa técnica número 2. Essa técnica 2 era um pouco mais avançada para fins de desenvolvimento, porém ela é muito mais performática, você viu aí nos resultados. Ah, Daniel, mas em que momento que eu iria precisar ter mais performance no meu fluxo? Porque eu não tenho problema em esperar 14, 15, 30 minutos aqui rodando este fluxo menos performático. Olha só, eu vou te dar 2 exemplos, tá? O primeiro exemplo é simples. Quanto mais operações você executa no seu Power Automate, mais você consome os recursos de API. Então, para cada plano que você tem no Power Automate, você vai consumindo ali, existe uma limitação. E isso vai afetar o desempenho do seu ambiente aqui, de todo o seu ecossistema da Microsoft, tá bom? Se você tem um fluxo que roda, por exemplo, de madrugada, não vai ter problema. Agora, vou te dar um outro cenário. Se você tem uma operação onde você quer chamar do Power Apps para o Power Automate e retornar esses dados para o Power Apps, aí sim você precisa ter uma janela aí de menos de 2 minutos, né? Que é a ponte que fica aberta entre o Power Apps e o Power Automate. Então esse fluxo já não funcionaria. Aí você pode utilizar o segundo fluxo, que o tempo de retorno é muito, né, infinitamente menor. E claro, uma terceira opção que é você mostrar que tem conhecimento, que domina a ferramenta. E eu sei que você pode estar pensando, mas Daniel, como que eu aprendo essa técnica 2? Eu quero esse método mais performático, eu quero subir a régua de conhecimento. Essa técnica 2, ela está disponível no curso da comunidade Mundo Power. O link está aí embaixo também. É só você se cadastrar, assinar a comunidade Mundo Power. Você vai ter acesso a um curso completíssimo de Power Apps, de Power Automate, SharePoint para Power Platform, HTML e CSS para Power Platform e também um curso de Bubble, que é uma outra ferramenta no-code fantástica, que inclusive você pode desenvolver juntamente com Power Apps. Acho que deu para você entender a qualidade das coisas que você pode ter acesso dentro da comunidade Mundo Power. Se você gostou, deixa um comentário, curta este vídeo, compartilhe para chegar para mais pessoas. Então até a próxima. Fui!